O assunto hoje é ansiedade. Eu vou trazer aqui para vocês informações sobre 4 tipos de ansiedade mais populares, vamos dizer, tá? E vou trazer também como lidar com essas ansiedades e também quais são os principais sintomas, ok? Meu nome é Fabiana, sou terapeuta e hoje vou direto para o assunto sem enrolação. Bom, os 4 tipos de ansiedade que eu vou falar hoje é o TAG, TOC, TEPT e pânico. Sopa de letrinhas, né? Então vamos lá, o que é TAG? Transtorno de ansiedade generalizado. TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O TEPT, transtorno por estresse pós-traumático. Ok? Vamos começar pelo TAG, que é dentre esses aí é o mais conhecido, vamos dizer. Transtorno de ansiedade generalizado. Esse transtorno, quem tem esse diagnóstico, normalmente é uma pessoa super preocupada com o futuro, tá? Ela é preocupada com as coisas rotineiras da vida dela. O emprego, a família, o relacionamento, mas assim, num nível além do saudável, né? Todos somos preocupados com essas coisas, né? Mas algumas pessoas têm um nível a mais, ficam com a cabeça fritando, pensando naquilo o tempo todo. Então, realmente é uma ansiedade patológica, né? Essa ansiedade pode acontecer também, pode ser desenvolvida após a pessoa ter algum diagnóstico, algum quadro mais sério, assim, de saúde. E aí ela começa a ter medo de morrer. Ela perde um pouco, assim, a esperança no futuro. Ela fica com medo de se separar, de se afastar das pessoas, dos entes queridos, porque ela acha que pode ser abandonada, que vai morrer, enfim. Essa é uma outra situação que a pessoa pode desenvolver TAG, tá ok? E quais são os sintomas da TAG? É irritabilidade, a pessoa fica muito cansada, tensão muscular, inquietação, dificuldade de concentração. Essa é a TAG. O que é o TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. Normalmente, ele é associado àqueles rituais, aquelas ações repetitivas que vêm em função de um pensamento obsessivo. Ok? As pessoas que têm TOC, na maioria das vezes, elas sabem que aquela ação dela não faz o menor sentido. Então, não adianta você falar para a pessoa que aquilo não faz sentido. Não adianta, ela sabe, mas ela não consegue controlar. Ela tem aquela ação para liberar toda aquela ansiedade, aquele transtorno por aquele pensamento obsessivo, tá? E às vezes esse pensamento ele é tão forte que acaba sendo assim como uma alucinação. A pessoa sabe que é de dentro, não é que ela ouve vozes. Quem ouve vozes é o esquizofrênico, isso é uma outra questão. Mas é tão forte isso para quem tem o TOC que chega a ser uma alucinação, ok? O outro transtorno que a gente vai tratar hoje, que é o transtorno por estresse pós-traumático, o nome já traz aí uma dica, né? Que é sobre, são pessoas que passam por algum trauma, alguma questão violenta, alguma coisa no passado, e a partir de então desenvolve essa ansiedade. Elas têm sonhos, flashbacks daquilo que aconteceu, às vezes não é exatamente o que aconteceu, mas são coisas ligadas a esse episódio, e elas vêm a ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Eu já vou explicar um pouco mais como que essas coisas aí permeiam, tá? Vou falar um pouco mais do transtorno de pânico, é o próximo. E toda vez que isso é acionado, elas têm aquela sensação, se tiver uma crise de pânico, elas vão ter aquele mal-estar, a falta de ar, o taquicardia, vou explicar um pouco mais. Ou vão ficar com sintomas a inquietação, a falta de foco, a irritabilidade da TAG, tá? Falando do transtorno de pânico, e sim, é transtorno, não é síndrome,
tá? Na literatura mais atual, nas publicações mais atuais, já mudou de classificação de síndrome para transtorno. É uma questão semântica, mas eu quero explicar aqui rapidinho para vocês qual a diferença de uma síndrome, de um transtorno e de uma doença. A gente não fala de doença para questões mentais, tá? A gente tem que avaliar 3 coisas. Uma é a origem desse desequilíbrio. Você sabe como começou? De onde veio? Como foi desenvolvido? Ponto 1. Ponto 2. Como é o desenvolvimento? Como que esse desequilíbrio vai funcionar na vida dessa pessoa? 3. Temos já um diagnóstico, um tratamento validado cientificamente? Então, são esses 3 pontos. Quando a gente chama algo de síndrome, como era a síndrome do pânico, isso quer dizer que a gente não sabe de nada. A gente não sabe por que começou. A gente não sabe com certeza como aquilo vai funcionar na vida da pessoa. E também não tem um tratamento validado. A gente não tem informação suficiente. Faz muito tempo que fala-se de síndrome do pânico, mas eram coisas que não estavam comprovadas. Hoje em dia, como transtorno do pânico, o que a gente já sabe? A gente já sabe como o transtorno vai se desenrolar na vida daquela pessoa, quais vão ser os prejuízos, quais as possíveis fases que aquela pessoa vai passar. E já temos protocolos, tratamentos validados cientificamente. Como se desenvolve? Ninguém sabe. É multifatorial. O que isso quer dizer? Pode ser genético, pode ser biológico, pode ser histórico familiar, aí vem a questão do genético também, enfim. Pode ser história de vida da pessoa, o ambiente em que ela vive, algum trauma que a pessoa passou, mas isso não é garantia, não tem certeza do que é, ok? Então, voltando, é transtorno do pânico e não síndrome. Transtorno porque a gente já sabe como o desequilíbrio vai desenrolar e já temos tratamento. Quem sofre do transtorno do pânico sofre sentimentos, sintomas intensos. E não tem, normalmente, o motivo desencadeante. Essas pessoas, elas acabam se isolando. Elas se isolam porque elas têm medo de sair na rua e passar mal. Porque elas não sabem quando que vai ter a crise do pânico. Já pensou? Bom, quem tem não pensou, sabe exatamente, né? Quem não tem, imagina o nervoso que não é isso, né? Você sai de casa e não sabe se vai passar mal. E não é tipo sintomas leves. A pessoa tem taquicardia, tem falta de ar, tem dor no peito. Enfim, ela pode ter tontura, náusea, suar, sudorese. Então, assim, não são sintomas tranquilos, né? E o que acontece? Como que essas coisas passeiam aí uma nas outras, né? Quem tem TAG pode ter crise de pânico, tá? Então, não é porque você tem esses sintomas que eu falei agora. Eu tenho taquicardia, eu tenho dor no peito. Não. Meu médico, meu psiquiatra, meu terapeuta me diagnosticou com um transtorno de ansiedade generalizada, tá errado? Não tá errado. Pode ser isso, ok? Só que quando você tem TAG e você tem uma crise de pânico, com esses sintomas que eu já te falei, normalmente você sabe o que aconteceu. Por exemplo, você tem uma entrevista de emprego daqui 2 dias e está super preocupada. Você pode ter uma crise de pânico. Você tem um boleto para pagar e não tem dinheiro. Você pode ter uma crise de pânico. Você teve um desentendimento com alguém mais sério e você pensou naquilo e aquilo te abalou demais, você teve uma crise de pânico. Ok? É diferente da pessoa que sofre de transtorno de pânico, que normalmente ela não sabe por que está tendo aqueles sintomas. Tá ok? E dentre os transtornos mentais, a ansiedade pode passar por todos eles praticamente, tá? Então a gente tem que ter uma coisa em mente. Uma é ter o transtorno diagnosticado, por exemplo, TAG. Os sintomas que eu falei, né, que é aquela irritação, a falta de foco,
enfim, a tensão muscular, a insônia crônica. Você tem que ter esse quadro por pelo menos 6 meses. Senão não é que você tem um transtorno de ansiedade generalizada. Você está com traços, você está passando por um momento mais difícil, provavelmente, e você tá com alguns sintomas, tá? Mas isso não quer dizer que você tenha o transtorno. Então vamos lá, eu prometi aqui que eu ia falar de 4 tipos de transtorno de ansiedade. Pincelei por cima todos os 4, que é o TOC, TAG, TEPT e pânico. Vou sacanear vocês, vou deixar só nas siglas. Brincadeira. TAG é transtorno de ansiedade generalizada, TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, o TEPT é o transtorno por estresse pós-traumático, trava-língua, e o pânico, ok? Agora vamos falar um pouco como lidar com esses transtornos todos. Gente, hoje eu trago verdades, tá? Não tô boazinha, não tô. Primeira coisa que você tem que fazer, criatura, você vai ter que procurar profissionais especializados. Você vai ter que buscar um terapeuta, você vai ter que buscar um psiquiatra. Essa dupla dinâmica provavelmente vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Muito. Ok? Primeiro passo é esse. Segundo passo. Agora eu vou cutucar mais ainda. Meu amor, sem mudança de estilo de vida não há melhora. Não há. Então vamos lá. Você foi ao seu psiquiatra, você está fazendo terapia com um terapeuta, enfim. Você já tem um diagnóstico em mãos ou não, porque às vezes esse diagnóstico não é assim, tá? Você vai lá, 15 minutos, você tem isso, você tem... Não, às vezes é um processo mais longo, tá? Você vai precisar de mais conversas, de mais tempo, para ter um diagnóstico acertado. Mas num primeiro momento, o psiquiatra provavelmente já vai te receitar um remédio ou não. Vai saber se você tem traços mais fortes ou não. E vocês vão continuar essa conversa daí, tá? Então vamos lá, primeiro passo. Dupla dinâmica, psiquiatra e um terapeuta, ok? Tô com o diagnóstico em mão, tô tomando remédio ou não. Segundo passo, mudança do estilo de vida. Por um acaso, você faz exercício físico? Não é atividade, tá? Não é aquela voltinha no quarteirão. Não, tô falando exercício. Exercício físico você faz por pelo menos meia hora seguida, 30 minutos seguidos, e você tem que suar. Senão não é exercício, tá? Não é exercício. Outra coisa, de preferência todos os dias. Ah, mas Fabiana, eu não faço nunca. Então começa 3 vezes por semana, pelo menos, tá? Alimentação e ingestão de água. Você se alimenta de forma saudável? Ou você come muito açúcar? Muita gordura, e ingestão de água, né? Você toma água o suficiente. Sono. Bom, se você tem esses transtornos aqui que eu citei, provavelmente você não dorme bem. Mas eu acredito também que esse vai ser um dos primeiros pontos que aquela dupla dinâmica lá que eu falei para você procurar vai atacar para te ajudar, tá? Porque sem sono de qualidade, não há vida. Ok? Outra coisa, você silencia a sua mente em algum momento? Gente, pode ser assim, ó, o que você quiser. Você pode parar para fazer uma oração, pode ser meditação, pode ser um exercício de mindfulness, um exercício de respiração. Gente, qualquer coisa. Mas você precisa, em algum momento, acalmar a mente. Em algum momento do seu dia. Isso faz parte daquela mudança de estilo de vida, dos hábitos saudáveis que eu estou falando? Então, tem um exercício que eu passo para a maioria dos meus pacientes. Vou falar aqui para vocês agora, que é muito simples. Muito simples. Você pode começar fazendo isso por 1 minuto, gente. 1 minuto, todo dia. Não vai me dizer que você não... Você pode.
Você consegue. Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai parar, você vai dar uma respirada fundo e vai começar a prestar atenção na sua respiração num primeiro momento. Não precisa mudar a respiração, tá? É só prestar atenção como você está respirando. Aí você vai fechar os olhos ou não, o que for mais confortável para você, e vai se concentrar nos barulhos do ambiente. Todos os barulhos que tiver no ambiente que você tá. Não é para julgar, barulho bonito, barulho feio, barulho alto, barulho chato. Não, é só para se concentrar nos barulhos. Tá? Aí você vai lá ficar quietinha por 1 minuto, prestando atenção nesses barulhos. E na sua respiração. Gente, pelo menos 1 minuto. E aí você vai, acostumou, fez todo dia 1 minuto, gostou, sentiu os benefícios, passa para 2 minutos, passa para 3, faz 10. Mas como eu falei, não precisa ser exatamente esse exercício que eu estou falando. Ah, eu recito mantras. Ótimo, mantra também é um jeito de acalmar a cabeça. Eu faço orações, eu tenho meu momento do dia que eu paro e, sei lá, rezo meu terço. Tá ótimo, entendeu? Ah, não, eu gosto de uma meditação, algo mais transcendental. Ótimo também. O importante é o silêncio, tá? Então, eu falei de 4 questões aqui de mudança de estilo de vida para te ajudar a lidar com a ansiedade. Recapitulando. Exercício físico, alimentação saudável e ingestão de água, sono de qualidade. E aqui você pode ajudar o remedinho, tipo desligando seu celular na hora de dormir, evitando telas de computador, televisão, celular, pelo menos 1 hora antes de dormir. Mas isso, aquela dupla dinâmica lá, que eu já retomo o assunto, vai já ter te falado para fazer. E o 4º ponto é o silêncio. Então, recapitulando, hoje eu vim falar de 4 tipos de transtorno de ansiedade. Já falei deles: transtorno de ansiedade generalizada, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de estresse pós-traumático e o pânico. E agora eu falei para vocês, estou falando para vocês de alguns jeitos de lidar com isso. Primeiro é ir atrás da dupla dinâmica psiquiatra e terapeuta. Segundo ponto que eu falei, mudança do estilo de vida, porque sem mudança de estilo de vida não há melhora. Eu vou repetir essa frase hoje algumas vezes, não tô boazinha, ok? Sem mudança de estilo de vida não há melhora. Terceiro ponto para você lidar com isso. Bom, voltando, só para explicar um pouco. Ah, Fabiana, mas o que essas coisas têm a ver com a minha saúde mental? Amor, tudo. Sabe o que dormir direito, se alimentar bem, tomar água, silenciar a mente, fazer exercício físico, fazem por você? Eles ajudam a regular os hormônios do seu organismo. Eles vão diminuir hormônios que não se fazem tão bem e vão aumentar os hormônios da felicidade, aqueles que te deixam bem. Então, assim, remédio sozinho não dá conta, ok? Por isso que essas 4 coisas que eu apontei para vocês são tão importantes na hora de você se tratar. Bom, Fabiana, eu já fui no psiquiatra, eu já estou fazendo terapia, eu comecei a fazer exercício, eu estou tomando um remedinho certinho, eu estou comendo bem, melhorou muito meu sono, eu aprendi aí a fazer uns exercícios, eu estou, enfim, silenciando a mente, mas eu ainda não melhorei não, ainda não melhorei. Qual que é o próximo passo, gente? Você precisa querer. E agora, eu não estou falando aqui daquela coisa de mentalizar, que você vai ficar boa, não é disso que eu estou falando. O que é o querer? É seguir as orientações que esses 2 profissionais te passaram. A dupla dinâmica. Entendeu? O psiquiatra te passou um remédio. Você tem que tomar todo dia. Tome.
Ah, eu não gostei desse remédio, tá me dando efeito ruim, não sei o que, vou parar de tomar. Não, não vai parar de tomar. Você vai marcar uma consulta, você vai lá e vai contar isso pro seu psiquiatra. É falar, não tá me fazendo bem, eu não gostei, eu fiquei mais ansiosa, eu passei mal. Ele vai te explicar se aquilo era uma questão esperada, se você precisa tomar mais uma semana para parar os sintomas, ou se realmente não era para sentir nada daquilo, vamos mudar o remédio. Ok? E com o terapeuta, meu amor, você precisa fazer o que essa pessoa também te instruía a fazer. Vou te dar o meu exemplo. Os meus pacientes, praticamente toda sessão, saem da sessão com uma tarefinha de casa. Um exercício para fazer. Pelo menos um. Às vezes tem mais. Mas pelo menos um. Quais são os objetivos? Tem alguns objetivos diferentes. Eu posso passar um exercício que é para trazer a luz ali para a pessoa tomar consciência de alguma coisa que ela às vezes não está muito consciente. Eu posso passar exercício para a pessoa conseguir mapear algum padrão de comportamento dela. Pode ser também para ela criar uma perspectiva diferente sobre alguma questão que ela está passando, um jeito diferente de ver alguma coisa, tá? Pode ser exercícios de respiração. Normalmente eu passo também exercícios de respiração, peço para a pessoa, enfim, praticar meditação. Depende do que a pessoa está passando, e cada pessoa é uma pessoa. E eu vou passar de acordo com aquela pessoa. Tá? Eu tenho técnicas variadas, eu não sigo uma linha específica, tá? Eu faço uma avaliação com a pessoa primeiro e ali a gente combina quais são as técnicas que vão funcionar para ela. Eu explico, olha, pessoa, o seu tratamento vai ser assim, vai ser assado, a gente precisa de pelo menos tantas sessões, tá? E ali eu faço acordo com a pessoa. E ela vai já na primeira sessão saber daquilo, ok? Mas voltando à questão principal, você precisa seguir as orientações que o teu terapeuta e o seu psiquiatra te passam. No caso que eu estava explicando, das orientações que eu passo, das tarefinhas, vamos dizer assim, semanais, eles servem como um suporte pro tratamento. Você entende? Porque veja bem, a pessoa está com alguma questão que ela precisa resolver na vida dela. Eu vou encontrá-la uma vez por semana, 50 minutos, 1 hora. A gente vai fazer a sessão. Não há milagre. Não há milagre, certo? Eu vou aplicar as técnicas, fazer as dinâmicas, vamos ter as conversas que precisam ser feitas, mas não há milagre. Por isso essas orientações, por isso esses exercícios fora da sessão. É uma manutenção para a pessoa seguir bem durante a semana, avançar no tratamento. Quando chega a próxima semana, ela já deu mais um passinho. Ela já traz material para a gente continuar o tratamento. Entendeu? Então, recapitulando, queridos, como lidar com esses transtornos? Primeiro, buscar a dupla dinâmica, psiquiatra-terapeuta. Segundo, mudança de estilo de vida. Vou repetir aquela frase. Sem mudança de estilo de vida, não há melhora. Terceiro, tem que querer. E querer não é mentalizar que dá certo. Querer é seguir as instruções. É fazer o que precisa ser feito. Ok? Gente, eu vou parar por aqui. Não vou me estender muito nessa live, ok? Se você tiver alguma dúvida específica, me manda no direct. Eu juro que eu vou te responder. Eu respondo todo mundo que me manda direct, ok? Se você assistiu essa live, você acha que alguém precisa desses puxões de orelha, porque hoje foi dia, hein? Hoje eu não vi boazinha não, hoje eu vi puxar a orelha. Se você conhece alguém que precisa desses puxões de olheira, é ótimo, orelha, a live vai ficar gravada, você compartilha, você manda essa live para a pessoa, ok? Então é isso, para mais conteúdos que nem esse, vai no meu perfil, me segue, aciona lá o sininho, porque o Instagram não está entregando nada para ninguém, não tá fácil a vida aqui, para você ter mais conteúdos como esse, certo? Boa noite para vocês, boa semana!